Então o ato de adoração é uma coisa particular. Porém, o que é importante é o quê? A nossa fé, a nossa crença naquilo. Então Deus não nos valoriza nem desvaloriza pela nossa forma de orar. A gente pode orar de qualquer forma que a gente acreditar, que a gente quiser, desde que a nossa fé esteja naquilo. Até atos bárbaros de adoração ele aceita. Como assim um ato bárbaro? Um sacrifício de uma vaca. Antigamente eles sacrificavam animais para Deus. Embora Deus não precise do sangue dos animais, nem da carne dos animais, nem queimado, nem matado, porque Deus é o Pai de tudo, Ele construiu tudo, Ele não precisa que haja um extermínio. Ele compreende que a limitação do ser humano é tão grande que Ele aceita até o sacrifício dos animais, sacrifício de outras pessoas. Deus aceita porque Ele conhece a nossa limitação. Assim como nós nos alegramos quando uma criança chega para nós e traz para nós com toda alegria um rabisco. A gente olha aquilo lá, não entende nada. E a criança fala, eu fiz você, ó. Aponta aqui a gente no desenho. E a gente fala, muito bonito, que coisa boa. Porque a gente compreende a limitação da criança, porque ainda não se desenvolveu. É o melhor que ela pode dar para nós, para nos oferecer. E a gente acredita e recebe isso com muita alegria, que a forma dela expressar a alegria dela, o amor dela para conosco. Do mesmo jeito, Deus compreende o homem com suas limitações. O ato de adorar a Deus, o mais meritório, digamos assim, pelo meu ponto de vista, seria aquele que seja mais espiritualizado. É aquele que a gente ajuda o próximo, porque ajudando o próximo nós estamos agradando a Deus. Não é isso que a gente vê lá naquela passagem de Jesus, que ele conta a parábola, que Deus virá com todo o seu poder e separará o justo do injusto, a ovelha da cabra, enfim, separará o joio do trigo, e nessa separação ele vai falar, vinde a mim todos vós, eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste de beber, tive nu, me vestiste, tive doente, ou na prisão e vieste me visitar. E eles vão perguntar, e quando foi que fizemos isso? Toda vez que fizeste a um mais pequenino, um irmão, um próximo, a mim o fizeste. Então, quando a gente quer agradar os pais, a gente dá um presente para os filhos. A gente agrada o pai através dos filhos. A Deus, a mesma coisa. Se nós queremos ser agradáveis a Deus, nós temos de ser agradáveis ao nosso irmão, ao nosso próximo. Ser generosos, ser pacientes. É uma forma de adorar a Deus, de agradar a Deus. E pelo contrário, quando a gente cai em pecado, quando a gente cai em erro, quando a gente desagrada a Deus, é quando a gente prejudica o nosso próximo. Curiosidade histórica. Jesus recebeu 3 presentes na época que ele nasceu. Foi o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, todo mundo sabe, o ouro é dinheiro, Qualquer lugar aceita ouro como se fosse dinheiro. O incenso era uma substância que era usada nos rituais e tinha um valor comercial. E a mirra é um perfume. Então foi 3 presentes que ele recebeu, que tem um valor monetário, que o pai José podia vender para salvar a vida, alimentar o filho, podia suprir a família de recurso, mas também tinha um significado espiritual. O ato de Jesus receber o ouro é o ato de dizer para Jesus, desejar a Jesus as riquezas do mundo. O ato de dar o incenso significava que eles estavam desejando para Jesus a espiritualidade. E o ato de receber a mirra, o perfume, simbolizava na época a sabedoria. Então eles estavam desejando a riqueza do mundo, estavam desejando a espiritualidade, e estavam desejando a sabedoria. Os 3 presentes simbólicos que Jesus recebeu. O ser humano é simbólico por natureza. A gente vê um símbolo da Coca-Cola, lembra do refrigerante. A gente vê o símbolo dos bancos, BB do Banco do Brasil e outros por aí, a gente reconhece simplesmente pelo símbolo. O símbolo tem uma importância psicológica para a gente. O símbolo não é o objeto, mas nos faz recordar. O símbolo, a estátua não é a pessoa, mas quando a gente vê uma estátua do Cristo, a gente reconhece que é o Cristo. Quando a gente vê uma estátua de Maria, a gente reconhece que é Maria.
Aquela estátua não tem vida, ela não tem que ter adoração, mas nos remete o lado afetivo, o lado psicológico. A gente respeita a estátua não pela estátua em si, que é só um barro, um objeto que não tem valor, mas do mesmo jeito que a gente respeita a foto do nosso filho, porque a gente tem afeição ao nosso filho. Então, quando a gente vê um retrato, não que o retrato tenha vida, a gente gosta daquele retrato porque ele nos remete simbolicamente à pessoa que a gente ama. Então, nós respeitamos os símbolos, embora saibamos que não é a própria pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Nós vamos pegar lá em Moisés, nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento: não adorareis nada talhado, esculpido, da terra, do ar, do céu, do fogo, não importa de onde seja, porque não é Deus, são objetos que simbolizam, só que não é o próprio Deus. Então não precisamos de nenhum símbolo para nos lembrar de Deus, mas se houver os símbolos, também não vai afetar a nossa mente, que à medida que a gente atinge a maturidade, a gente compreende que a foto de um filho não é o filho, a foto nos dá uma recordação, uma memória afetiva. Assim como todos os símbolos nos despertam memórias afetivas. A cruz para nós é muito importante, porque nos lembra o cristianismo. Só que o cristianismo, em sua nascente, a imagem era como se fosse uma letra E, que significava um peixe, porque o cristianismo nasceu dos pescadores. Hoje ninguém fala mais dessa letra E, que era o símbolo inicial dos cristãos, e passou a se adotar o símbolo da cruz. Então um anjo do Senhor, um espírito bom, aparecia para José, inúmeras vezes alertando ele dos perigos que Jesus estava correndo. E olha só o simbolismo aqui. Jesus vai para onde? Para o Egito. Jesus tem vários simbolismos na vida dele. Um deles é essa, né? Do Egito, o povo hebreu foi retirado. Do Egito, Jesus foi mandado para depois vir do Egito para continuar sua missão. Durante 40 anos, os judeus passaram no deserto. Durante 40 dias, Jesus ficou no deserto, sem comer, sem beber, passando privações. Se for olhar a vida de Jesus, ela é toda simbólica, toda tem um significado que nós só podemos compreender agora, porque já passou a época dele. Ou seja, a gente junta os fatos do Velho Testamento com a história do que ele passou. E mesmo assim, nós só temos um pequeno fragmento da vida de Jesus. E para nós já é significativo. Para o judeu, que tem muito mais detalhe que nós até desconhecemos, para eles é muito mais fundamental. Por que aconteceu todo esse simbolismo? Porque era prova para o povo judeu, era prova para o povo hebreu, porque eles eram um povo arraigado, eram um povo selvagem, eles se achavam superiores aos outros povos, porque eles já defendiam o monoteísmo desde a época de Moisés. Mesmo assim, eles não eram um povo perfeito, não eram um povo, para se dizer, escolhido, porque na realidade não existe povo escolhido nenhum. Todos os povos são escolhidos. De todos os povos vão nascer, ou melhor dizendo, sair espíritos bons que vão para um reino bom, um local bom. Mas de todos os povos também, nós temos pessoas primitivas, desequilibradas. E o povo hebreu precisava de mais provas. Eles eram um povo mais preparado para receber Jesus. Mesmo assim, precisavam de mais prova para acreditar na vinda de Jesus. Então, Jesus, ele é um espírito que tinha sido planejado muito antes dele nascer. Nós também somos pequeninos, mas temos o nosso planejamento. Cada um de nós, antes de nascer, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Isso significa que é visto a nossa ficha, a nossa vida passada, anterior, os nossos erros, os nossos vícios, os nossos compromissos. E quando estamos para nascer, não é que ocorre uma fatalidade, mas ocorre um planejamento aonde a gente vai nascer junto com aquela família que mais precisamos para o nosso crescimento espiritual. Isso significa que não existe, propriamente dito, um acaso. Porque se eu prejudiquei alguém, prejudiquei alguma família, eu posso vir a nascer nessa família para que eu possa cumprir a minha missão. Então é normal que um espírito renasça numa família que tenha afinidade. Espíritos que podem nos ajudar na nossa evolução. Mas pode acontecer também de eu ter tanto compromisso espiritual de nascer junto àqueles espíritos que muito me odeiam. Para quê? Para que eles aprendam a me amar.
Então existe um planejamento reencarnatório, onde algumas doenças nossas já são pré-vistas, alguns empregos que a gente vai ter, algumas profissões que vamos ter, já são planejadas, é visto quem precisamos casar, e a espiritualidade vai trabalhando a nossa vida toda para que se cumpra a missão que nós escolhemos se tivermos capacidade. Se nós não tivermos capacidade de fazer esse planejamento, os espíritos superiores a nós, nossos pais, nossas mães, ou mães espirituais, pais espirituais, espíritos mais velhos que a gente, mais conscientes que a gente, fazem esse planejamento e tentam que nós cumpramos esse planejamento. Infelizmente, nem todo mundo cumpre o planejamento. A grande maioria de nós falha no planejamento que foi feito e morre antes da hora. Como assim morre antes da hora? Muitos de nós se torna suicida inconsciente. Nós temos um planejamento de vida para viver 70 anos, 80 anos, 90 anos. E aqueles que chegam a essa idade, no mundo espiritual, são chamados de completista, porque utilizaram todo o tempo do corpo, de acordo com o planejamento, cumpriram a meta, cumpriram o objetivo da vida. E a grande maioria de nós é suicida inconsciente, morreu antes da hora, fugiu do planejamento. E alguns, além de fugir do planejamento, além de não pagar o que tinha que pagar, ainda se endivida mais, se compromete mais. Então muitos de nós saem da vida às vezes com mais dívida do que quando entrou.